amigas do esporte, estamos chegando para mais um programa de esporte aqui pela sua TVI. Bom dia para você, obrigado pelo carinho da audiência, hein? Hoje é quarta-feira, dia 19 de fevereiro e hoje eu tô assim, ó. Olha a bancada hoje aqui do nosso programa esportivo, hein? Hoje aqui, vocês daí vão ter uma aula grátis com relação ao futebol. É isso aí. Daqui a pouquinho vamos estar discutindo tudo aqui com relação à Copa do Brasil ontem. Vasco da Gama venceu, Atlético Mineiro também, Copa do Nordeste e o empate da equipe do Bahia na pré-Libertadores. Estou aqui realmente já adiantando, né, do que a gente vai falar por aqui e automaticamente com esse povo que está aqui ao meu lado, Ronaldo Calheira, também o Nino Black comentando para você. Primeiramente, bom dia, nosso querido Nino Black. Bom dia, Nino. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. São 20 anos de sucesso e agora chegando para aumentar esse sucesso nessa rede, nessa empresa que é sucesso o tempo todo. Ontem, como você bem falou, Marcelo, Copa do Brasil, estreando o Atlético Mineiro, estreando o Vasco da Gama também, o Vascão conhecido. E aí daqui a pouco iremos dar detalhe desses jogos. O Bahia também na pré-Libertadores, fazendo bonito, por que não? Mas nada é tão bom que não possa melhorar. Daqui a pouco, Marcelo, iremos destrinchar, digamos assim, para você, telespectador da TVI, que nos dá essa moral de estar conosco nesse momento. Conosco aqui também hoje o ex-jogador de futebol profissional e automaticamente técnico de futebol profissional, o nosso querido Ronaldo Calheira. Alô, Ronaldo, forte abraço, bom dia. Bom dia, Marcelo, bom dia, Nino. É um prazer estar com vocês aqui, né? Bom dia também a todos os telespectadores da TVI. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui comentando sobre algo que a gente conhece um pouquinho, que é sobre futebol. Aqui eu tô com dois, né, que fizeram muitos gols, não é isso? Um meio atacante canhoto pela esquerda, pela direita e o centroavante de área, que também tem história no nosso futebol, não só da cidade, como também da Bahia, do Brasil e também do mundo. Sejam bem-vindos, vamos aqui já começando falando sobre Copa do Brasil. Ontem, a estreia do Vasco da Gama, Atlético Mineiro, resultado, digo que normal, não é, para uma vitória de dois times grandes, Nino e também Ronaldo. Olha, Marcelo, normal, o Vasco da Gama vinha de uma derrota contra o Flamengo, seu principal rival historicamente falando. Há quem diga que momentaneamente, ou de alguns 10, 15 anos para cá, não existe rivalidade, eu discordo. Rivalidade entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, haverá sempre que tiver um time jogando de preto e branco e um jogando de preto e vermelho, que serão as semelhanças. E rivalidade não tem final. Teve começo, mas não tem final. Eu acho que o Vasco fez o que deveria fazer, não fez mais do que a obrigação. Levou uma grande desvantagem o time do União de Rondonópolis. Por quê? Porque trouxe o jogo para dentro da segunda casa do Vasco, que é o Espírito Santo. É concentrada, isso aí é estatística verdadeira. É concentrada a segunda força de torcida do Vasco no Brasil, no Espírito Santo. A primeira, obviamente, é no Rio de Janeiro, onde o Vasco reside. Mas a segunda é no Espírito Santo. O jogo foi levado para lá por Kleber Andrade, que é o estádio do Rio Branco, do Espírito Santo, onde é concentração de vascaínos. O Vasco se sentiu à vontade, principalmente, Marcelo, no segundo tempo. No primeiro tempo, o Vasco criou várias chances, mas não teve capacidade e competência de fazer o gol. Mas no segundo tempo, o Vasco, depois de ter saído vaiado para o intervalo, o Vasco voltou e fez 3-0, jogou bonito, Marcelo. Atlético Mineiro 2, Tocantinópolis 0, Vasco 3, União Rondonópolis 0. Resultado normal, Ronaldo? Ao meu ver, normal, Marcelo. Eu creio que os times grandes vão ao interior, né, visitar essas equipes de menores expressão e tem que mostrar e tem que vencer, ainda mais agora que a Copa do Brasil mudou a regra, onde o empate já não classifica o time que vem de melhor ranking, né? Então o time tem que vencer de qualquer maneira para levar esse jogo direto já para a segunda fase. É isso aí. Então, portanto, só confirmando aqui, a equipe do Atlético Mineiro venceu 2-0 o time do Tocantinópolis, enquanto o Vasco venceu 3-0 o time do União Rondonópolis. Abertura ontem da Copa do Brasil. Torcida feliz da vida, né? Feliz da vida. Você com vascaíno. Sim. Marcelo, sinceramente, como torcedor, a gente fica feliz toda vez que nossa equipe de coração joga e vence. Mas o torcedor vascaíno verdadeiro e o consciente sabe que uma vitória contra a União de Rondonópolis do Mato Grosso, com todo respeito, sem nenhum menosprezo à União de Rondonópolis. Eu joguei naquele estado do Mato Grosso e sei o respeito e o carinho que o pessoal tem com essa equipe, com esse time.
Mas o Vasco vindo de uma derrota para o Flamengo, como fez um primeiro tempo daquele, e jogando contra o União de Rondonópolis, em uma outra competição que é obrigado o grande, que vai como grande pelo menos, ir lá e matar logo o jogo, um segundo jogo possível que não existe mais, que se empatar agora vai para os pênaltis, o Vasco não fez mais do que a obrigação. Mas o Vasco sabe que para o país ele está devendo em termos de ganhar para um grande como nós ainda o consideramos. Ganhar para a União de Rondonópolis é bom e é obrigação. Mas nós, vascaínos, gostamos e queremos ver o Vasco melhor, em dias melhores, e vencendo adversários melhores do que a União de Rondonópolis, Marcelo. Beleza, então. Tá aí, portanto, nosso querido Nino Black falando com relação aí, realmente essa vitória do Vasco, importante, uma vitória que classifica a equipe para a próxima fase do campeonato. Vira a página aí, meu amigo Cássio. Abraçar aqui o nosso querido Lucas Cambuí. Tá acompanhando aqui o nosso querido Ronaile, né? O Lucas Cambuí, que também está aqui acompanhando o TV Esporte ao vivo aqui nos estúdios. Vira a página aí, meu querido Cássio. Vamos para a Copa Libertadores da América, onde teve estreia de time brasileiro, né? A equipe do Bahia foi lá e empatou com o The Strong. Resultado bom, já que joga de volta dia 25 de fevereiro, jogando na Fonte Nova. Ronaile e também o Nino Black. Eu acho que foi um resultado muito importante para o Bahia. Jogar a 3.600 metros sobre o nível do mar, em uma praça muito complicada que é Orlando City. Esse estádio é difícil de jogar mesmo, né? O Bahia não é um time... Os times brasileiros em si não são acostumados a jogar em altitude tão elevada como é o do Orlando City, na Bolívia. E o Bahia conseguiu um empate importante que eu creio que vai ser o ponto base para o Bahia entrar na fase de grupos da Libertadores, né? Um empate de visita. Eu acho que na Fonte Nova o Bahia não vai ter nenhum problema para poder ganhar e passar a próxima fase da Libertadores. Você teve uma passagem por esse time aí, né, Ronaile? Como é que é a estrutura dessa equipe? Olha, o The Strong é um dos grandes da Bolívia. Fui contratado para jogar a Copa Libertadores, né, com o The Strongest. Tem uma estrutura interessante, né? Agora eu acho que ultrapassou o The Strong foi o Bolívia porque chegou o Grupo City. Mas o The Strong tem uma boa estrutura, tem seu centro de treinamento completo, tem um grande estádio e tem essa força que é oculta, né? Que é a altura, que todos os times que vão lá sempre tem essa dificuldade. E a constância, os treinos que você se acostuma a fazer na Cidade La Paz te deixa possibilitado de você correr e não cansar, coisa que não acontece com os times que visitam os clubes bolivianos no Orlando City, na altitude, né? Black, com esse empate do Bahia, já pode se dizer, o torcedor já pode comemorar a classificação do Bahia para a próxima fase? Marcelo, acho que está bem longe disso. E nós sabemos, isso é vezeiro, toda hora a gente vê, acontece toda hora, todos os dias. Futebol é o único esporte que nem sempre o favorito vence. Tem que jogar, tem que ter a competência do dia de fazer os gols, de converter em gols a chance que criar. Tem que estar no bom dia. Há quem acha que hoje eu não estava no bom dia, por isso a bola não entrou. Vai muito da competência e da tranquilidade dos jogadores momentaneamente. O Bahia tem uma vantagem, como o Ronaldo falou, não deixa de ser uma vantagem e muito grande. Porém, vai ter um outro jogo. Assim como o Bahia empatou lá, na grande dificuldade da respiração, da altitude, o The Strongest pode vir aqui no Brasil e conseguir um bom resultado. Claro que é mais fácil um brasileiro, pela qualidade que tem, ir lá e conseguir um bom resultado, do que eles descerem, virem aqui e conseguir um bom resultado. A gente sabe de uma coisa, as arquibancadas vão estar lindas, porque o torcedor do Bahia está com saudade do Bahia numa competição como essa, e com certeza não vai perder a oportunidade de dar um empurrão no tricolor de aço. Eu, se fosse para apostar, apostaria no Bahia, mas é jogo. Vamos esperar para ver acontecer, Marcelo. Cássio, traga aí os outros resultados da pré-Libertadores, além de Bahia, The Strong também tivemos, mais 2 jogos ontem ainda pela competição, não é? O Deportes Iquique venceu 2-1 a equipe do Santa Fé, enquanto a equipe do Alianza Lima venceu o Boca Juniors pelo placar de 1-0. Que resultado, hein? Marcelo. E Nino. Sim, verdade, Marcelo. Né, o Deportes aqui que estava perdendo, o Santa Fé saiu na frente, Santa Fé é o time da Colômbia, né, um time melhor ranqueado, saiu na frente, o Deportes Iquiques, né, correu atrás, alinhou bem a equipe e virou jogo. Enquanto, acho que o resultado mais surpreso foi esse da Aliança Lima 1, Boca Juniors 0, o jogo aconteceu lá no estádio do Peru, onde eu conheço muito, e a Aliança Lima vinha de uma sequência negativa muito grande na Libertadores. Eu acho que tinha no mínimo aí uns de 10
de 10 a 15 jogos sem nenhuma vitória na Copa Libertadores e vencer uma grande equipe, né, deu o primeiro passo. É difícil o segundo jogo, que é na La Bombonera, porém o primeiro passo foi dado, né, vencer o jogo em casa e saiu na frente na pré-Libertadores. Verdade, viu, Ronaldo? E assim, para vencer o Boca, a gente sabe, a gente vê a dificuldade que os clubes têm. E o Alianza Lima, você bem sabe, jogou no futebol peruano muito tempo, né? Muito tempo, não foi, Ronaldo? Foi 8 anos. 8 anos de futebol peruano, conhece, fala com propriedade. E você aqui na TVI, você está informado com quem viveu, quem vivenciou na pele, propriamente dito, tudo aquilo que você ouvir de nós. Ronaldo jogou no futebol peruano, está hiper credenciado a fazer qualquer tipo de comentário sobre aquele país, sobre o futebol daquele país e sobre alguns clubes daquele país que lá ele viveu, ele jogou por ali. E o Boca Juniors nós conhecemos. É o Boca da Catimba, o Boca daquele time que bate a testa com qualquer um, fora de casa, para levar para dentro de casa o melhor resultado possível. Acredito que esse 1-0 vai ser difícil para o Alianza Lima segurar, mas volto a falar, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, é futebol. Mas o Boca na La Bombonera nós sabemos que é muito forte, é muito difícil aguentar o Boca Juniors na La Bombonera, futebol argentino, forte como tem sido, como tem estado nos últimos anos, principalmente pela seleção argentina. Óbvio que a seleção é uma coisa, a junção de jogadores pelo mundo, e o Boca Juniors é simplesmente um time do país, mas nós sabemos que a história do Boca sempre deu bons jogadores para a seleção. E a história também do Boca sempre fez boas equipes para disputar essa aqui para eles, é o carro-chefe da vida deles, a Copa Libertadores. É isso aí. Então, só confirmando que o Bahia, após o empate de ontem, só volta pela pré-Libertadores no dia 25 agora de fevereiro, onde joga na Arena Fonte Nova, diante da equipe do The Stronger, jogo de volta aí pela pré-Libertadores. Voltando aqui ao nosso futebol da Bahia, hoje tem 2 jogos pelo Campeonato Baiano. Esse campeonato que já rebaixou a equipe do Colo-Colo e que outra equipe pode ser rebaixada também hoje. Falar aqui com o Ronaldo com relação à equipe do Colo-Colo, que é da região, já que você já atuou pela equipe do Colo-Colo. E como é que vê esse rebaixamento da equipe de Ilhéus, que voltou o ano passado e já caiu esse ano? Então, Marcelo, é triste, né? Você torce pelos times da região. Eu falo sempre para meus amigos, né? Que aqui existem alguns que torcem por Bahia, outros por Vitória. Eu torço pelo futebol baiano, na verdade, né? Eu quero que todos esses times estejam sempre em competência. E é triste você ver um time que demora tanto tempo para voltar à primeira divisão e no primeiro ano, após essa decadência de estar na elite do futebol, você já é rebaixado sem ganhar sequer um jogo, né? Ou seja, que o planejamento foi totalmente errado, né? Me desculpe quem esteve na frente disso aí, mas a prova está aí que isso foi planejado totalmente, o planejamento foi totalmente errado. Então, é triste para mim ver o Colo-Colo nessa situação, e a gente sabe que para voltar de novo à elite demora. Você teve por 2 vezes no comando da equipe do Grapiúna, na Série B do Campeonato Baiano, inclusive fazendo uma boa campanha, chegando até a semifinal da competição. Para se ter mais sucesso com um time numa competição tipo baiano, é preciso ter um planejamento, enfim, um trabalho de bastidores importante, Ronaldo? Sim, Marcelo, o planejamento ele é muito importante, porque a segunda divisão é um campeonato totalmente diferente da primeira, né? O nível aumenta e aumenta muito. E se você, finalizando a primeira, já não começar os trabalhos para você fazer uma programação, um planejamento, né, para você poder dar estrutura, né, tanto a comissão técnica como os jogadores que vão chegar, acontece o que aconteceu com o Colo-Colo, né? Existe também alguns investimentos, algumas pessoas que prometem algumas situações e não cumprem, né? E a gente está falando de clubes pequenos, não podemos, né, comparar Colo-Colo com Bahia e com Vitória, que são estruturas diferentes, tanto econômica como de questão estrutural. Então, é muito complicado, porque tem que ter uma diretoria muito, muito competente, que saiba trabalhar ali no pico mesmo de todo o processo que requer para você poder fazer um campeonato diferente, fazer contratações pontuais, né? Você pegar uma base do que você conseguiu o acesso, você pega aquela base e faz contratações pontuais para você poder assim jogar a primeira divisão e primeiramente você buscar a permanência, senão você já querer buscar título, buscar classificação. Acho que o primeiro, quando um time sobe, é você ter a humildade de você, né, buscar a permanência no campeonato, para depois você ter outro tipo de sonhos. Nino Black, 2 jogos hoje, Jacobina recebe a equipe do Atlético de Alagoinhas e a Jacuipense
pega a equipe do Porto, de Porto Seguro. Olha, Marcelo, para você ver, são duas extremas, né? O Atlético e o Jacobina. O Atlético vencendo, consolida uma classificação, acredito eu, já que tem 12 pontos, vai a 15, irá a 15. E o Jacobina, 3 pontos no campeonato. Pode hoje ser rebaixado se juntar o Colo-Colo como os 2 últimos colocados do campeonato e assim voltando à segunda divisão. O Atlético, com a força que tem demonstrado, sabendo onde é que está o adversário que ele vai enfrentar, eu acho que o Atlético não vai perder a chance para deixar para uma última rodada de enfrentar um adversário teoricamente mais difícil. Acho que o Atlético hoje já vai partir por tudo ou nada para consolidar a sua classificação. O que vai deixar para amanhã o que pode fazer hoje? Deve passar isso na cabeça dos jogadores do Atlético, mas é jogo, o time da Jacobina ainda tem chance, sim, remotas, difíceis, escassa, mas ainda existe, enquanto existe a oportunidade, a chance e a oportunidade de brigar, vai ter a briga, vai ter a luta, a esperança está viva. Mas o Atlético é favorito para mim e para mim o Atlético vence, Marcelo. Eu vou pedir ao nosso querido Cássio para colocar a classificação geral do Campeonato Baiano, né, que tem uma vitória aí na liderança com 18 pontos ganhos. Voltando aqui com o Ronaldo, hoje Jacobina e Atlético de Alagoinhas. Qual é a conversa que tem que ter? Olha lá a classificação. Qual é a conversa, Ronaldo, que tem que ter, por exemplo, com o Atlético que está ali na 4ª colocação com 10 pontos, pode chegar a 13, né, contra uma equipe que está lá embaixo com apenas 3 pontos ganhos? Olha, o Atlético joga o jogo do ano. Um time que quer ter um alongamento de temporada vai precisar desse jogo. O Atlético ganhando, se vocês prestarem atenção ali, eles garantem no mínimo a Série D para o próximo ano. Então já vai ser um time que vai ter o Baiano e a Série D. Então vai ter calendário. Então os times do interior que busca ter calendário para você poder alongar o ano. E o Atlético ganhando do Jacobina, ele consegue isso, garantir a vaga na Série D, né? Para o Jacobina, como o Nino falou, ou seja, enquanto a Luz tem que lutar. É uma situação muito complicada, porque por mais que ele ganhe o jogo, se o Porto ganhar, ele já está rebaixado do mesmo jeito. Então, não depende só de suas forças. Então, são situações opostas, onde um luta, né, para poder ganhar calendário, entrar, né, em uma zona de classificação, o outro luta para poder sair de uma situação bem complicada, que é a zona de rebaixamento, né? E é a pior coisa, Marcelo, você depender dos outros. Verdade. Não é só no futebol, não. Óbvio que o programa é esportivo, falamos basicamente preferencialmente de futebol, mas na vida, se você depende do outro ou dos outros, já cria-se uma dificuldade maior para você. No futebol não é diferente. Se você depende das suas forças para vencer e classificar, natural você colocar todas as suas forças em campo e aí sim poder sair com resultado positivo com os seus esforços pessoais, próprios, únicos, exclusivos. Mas quando você depende de outros resultados, foge do seu controle. E aí entra a boa vontade do ser humano, a qualidade do adversário e dos outros times que irão jogar para te favorecer. Ou seja, você perdeu o controle da coisa. Mas ainda existe a esperança, vai brigar o Jacobina. Ainda existe a chance de matar, vai brigar o Atlético de Alagoinhas, é nesse que eu apostaria. Muito bem, tá aí, portanto, né, o nosso querido Nino, também aqui o Ronaldo, né, fazendo essa geral com relação ao Campeonato Baiano. Então, 2 jogos hoje decisivos, tanto para a equipe do Atlético, que está aí na 4ª colocação e quer se manter de vez nessa fase, e a equipe Jacobina, né, que luta para sair aqui da degola. Colo-Colo, que já foi, felizmente o Colo-Colo não tem aquele planejamento. A gente conversa com algumas pessoas que acompanham a equipe do Colo-Colo em Ilhéus e falam: Marcelo, todo dia saía jogador, era diretor, enfim, deu no que deu. E começou errado, né? Quando se fez aquela campanha para escrever jogador, falava com o Nino aqui essa semana. Sim. Tudo começa errado, termina errado. Esse é o detalhe. Não tem para onde você se segurar aí, porque a verdade é essa: o que começa errado termina errado. Dificilmente você vai começar errado em um campeonato que é um tiro curto, você vai ter tempo de poder reverter essa situação. Como eu lhe falei, é triste, infelizmente o Colo-Colo não pôde se estruturar para se manter na primeira divisão e depois buscar fazer um bom campeonato, e aconteceu o que aconteceu, né? O Colo-Colo primeiro rebaixado, um time sem nenhuma vitória, ou seja, uma situação muito, muito incômoda
uma cidade, né, que também respira futebol, que gosta, de um time que foi campeão baiano, né, Nino? Um time já com... o Colo-Colo foi que quebrou essa hegemonia de Bahia e Vitória depois de 40 anos. Foi muitos anos, não é verdade, isso? muitos anos, Mais ou menos, se não me falha a memória, foi 40 anos que, depois de 40 anos, o Colo-Colo quebrou essa hegemonia de Bahia e Vitória. Então, é um clube que tem um nome no cenário baiano. Então, para a região não é interessante, né? Você ter menos um time na primeira divisão, sendo que na cidade do lado, que é Itabuna, tá com os 2 times na segunda divisão. Então a gente fica sem ter nenhum representante no que é a primeira divisão, né? Olha, Marcelo, nós nos inteirando de notícias para passar para você, telespectador, a gente estava conversando e ouvindo algumas pessoas de Ilhéus, da Crônica Esportiva Ilhéense. Aí alguém falou que os jogadores do Colo-Colo, depois do jogo do rebaixamento, estavam fazendo festinhas em casa e tal. Acabou o campeonato, eles não têm mais o que fazer. O que a diretoria tem que fazer é cumprir o que prometeram para os jogadores e liberarem para ir para suas casas, se é que não são de Ilhéus. Tem que ser profissional, só isso. Porque já não foi qualificado dentro do campo. Se foi profissional, eu não sei. Mas qualificado, eu sei que não foram, porque os resultados falam isso. Foi rebaixado é porque não foi bem. Isso não tem dúvida, contra fatos não há argumentos. Você foi classificado porque foi bem, foi rebaixado porque não foi bem. Então, os jogadores fazendo festinha, só faz festinha na casa dos outros quem não está na sua casa. Libera os caras, acerta o que tem que acertar, para os caras irem embora. Agora, pensa você, torcedor ilhéense, torcedor do Colo-Colo, pensa você, diretor do Colo-Colo, pensa você da Crônica Esportiva Ilhéense. Se faltando 3 dias para a competição começar, o clube não tinha dinheiro para fazer a inscrição dos jogadores, para pagar a inscrição, fez uma espécie de vaquinha. Como fica a cabeça do jogador que está no elenco treinando e vai estrear daqui a 3 dias? Se daqui a 3 dias também é o vencimento do salário dele mensal. Será que não passaria na sua cabeça o que passou na dele? Se não tem dinheiro para inscrever o time, vai ter para me pagar daqui a 3 dias? Entendeu? É o que Ronaldo falou do planejamento. Mal planejado é mal estruturado, é mal sucedido. Foi o que aconteceu com o Colo-Colo. Rebaixamento, às vezes, se faz necessário para quem não tem planejamento. Olha, hoje também tem rodada da Copa do Nordeste. Um bom jogo, Fortaleza recebendo a equipe do Vitória. Qual é a expectativa de vocês? O jogo interessante, jogo de 2 times de primeira divisão, né, como posso falar para você, que com expectativas interessantes, né, jogando Copa Sul-Americana, o Vitória principalmente, né, que é o time da nossa região. A minha expectativa é que o Vitória possa fazer um bom jogo fora de casa contra o Fortaleza, que vem cada ano crescendo mais. É bem complicado, porém eu acredito muito no trabalho de Carpini, um trabalho novo, né, treinador com novas ideias. Acredito muito no trabalho de Carpini. Não foi à toa que ele salvou o Vitória de uma zona onde todo mundo já dava o Vitória como rebaixado. Então acredito no trabalho do Carpini. Espero que o Vitória possa fazer um bom jogo hoje e volte com a vitória de Fortaleza. Olha, Marcelo, assim, pegar uma carona na peça que Ronaldo elogiou por último aí, Carpini, vou pegar a carona do lado de lá. Eu acho que o grande sucesso do Fortaleza dá-se a 2 coisas cruciais para o futebol: honestidade e honrar compromissos da diretoria. A diretoria, o presidente faz isso. O cara jovem, de cabeça muito aberta, é muito boa e sabe que o funcionário sendo correspondido no seu trabalho com seus vencimentos, ele vai desenvolver bem o seu papel. E assim, tratando o jogador como jogador, os jogadores dão resultado dentro do campo. E o outro responsável é o técnico Vojvoda. A manutenção do técnico por 4, 5 anos já no Brasil, isso é inédito. 4, 5 anos um treinador num time do Nordeste, isso é inédito. Então, dá tranquilidade para o jogador, dá tranquilidade para o treinador saber que ele trabalha naquela empresa e que ele não corre risco de ir embora hoje para casa, amanhã voltar para o trabalho e ter que passar na sala para conversar porque já foi demitido e o país todo sabe através da internet e ele não. Ou seja, dá tranquilidade. E essa tranquilidade dá confiança para o time, que é um time arrumado e que ninguém quer pegar o Fortaleza em situação nenhuma. Mas ele vai se bater, além do barrismo que existe entre Ceará e Bahia hoje, que era só Bahia e Pernambuco. Mas hoje, com o Fortaleza fazendo campanhas maravilhosas como vem, o Fortaleza, o Ceará, o estado do Ceará entrou no barrismo também. Jogo de 2 times grandes de primeira divisão, que vença o melhor. E o melhor da Copa do Nordeste hoje é o líder, porque número normalmente é o Vitória. Eu tô com o Vitória, eu acho que o Vitória faz boa partida, jogo difícil.
mas é um jogo que vale a pena você assistir. Bom, já estamos chegando aqui no final do programa de hoje. Aí mandaram aqui uma mensagem para mim com relação à Série B do Campeonato Baiano, se o Grapiúna vai ou não participar. Eu não sei. Vou tentar o contato com o presidente, né, ver se ele pode atender o telefone para poder se passar alguma informação. De certo mesmo, só tem o Itabuna, que tem a parceria com o Vitória, não é, que vai jogar em Salvador, mas Grapiúna a gente vai tentar um contato com o presidente para poder trazer aqui amanhã no programa de amanhã. Marcelo, âncora do programa é você, o apresentador. Mas, Marcelo, por que você falou, ver se o presidente pode atender o telefone? Você enfatizou. É porque geralmente é um som danado. Te liga, chama, esquece o telefone dentro do carro, esquece o telefone. Realmente é na sala e por aí vai. Mas vamos tentar um contato com o Álvaro Castro, que é o presidente da equipe do Grapiúna, para ver se participa da segunda divisão. Um cara bastante respeitado, conhecido, Álvaro Castro. Conhecido até internacionalmente, tem muitas brechas, muita abertura em muitos clubes do país e do mundo, por que não? É um cara de Itabuna. Pode lhe ajudar se você tiver jogador bom ele. Ronaldo Calheira, um abraço a você. Também o Nino Black, né? Com certeza amanhã estamos aqui para debater a meu trago com relação à segunda divisão do Baiano. Tá bom? A todos um abraço. Pronto, valeu, obrigado Marcelo, obrigado pelo convite. Aí sempre que precisar, vamos chegar aqui pra gente comentar aqui, né, Nino? Falar do futebol e passar as informações que a gente consegue nos bastidores da bola. Os bastidores, né, Ronaldo? Os bastidores são bons. Passa muita coisa. Assim. Boa tarde a você. Obrigado pelo carinho da sua audiência. São 20 anos de sucesso e queremos você por mais muitos outros 20. É isso aí. Vem aí o Alerta Cidade com o Denilton Santos. Já chegou aqui no meu ouvido falando o seguinte: hoje eu vou botar para quebrar na região. É isso aí. Então daqui a pouco tem o Denilton Santos com o Alerta Cidade. A todos um abraço e até amanhã, se Deus quiser.